Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo. Vamos lá? Procure um local calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo, contendo lápis, borracha, apontador, caneta e tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Com isso, meus amores, todas essas dicas, vocês vão melhorar cada vez mais o seu desempenho na hora de estudar. Vamos começar? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de redação, iremos falar sobre relato histórico, ok? Como o relato histórico é um pouco extenso, né? Então a tia dividiu em duas aulas. Essa daqui a gente vai falar sobre mais o conceito e na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de relato, né? E suas características, né? O relato histórico e suas características, tá bom? Relato é um termo com vários usos. Pode se tratar de contar algo a alguém. Histórico, por sua vez, é aquilo que está relacionado com a história, os eventos ou acontecimentos passados. A ideia de relato histórico é usado para denominar um compêndio de acontecimentos que ocorreram no passado. Trata-se de uma narração cronológica que resume acontecimentos relevantes que tiveram lugar a um determinado tempo. Um relato histórico tem a função de narrar acontecimentos reais que fazem ou fizeram parte da história de um povo. Os relatos históricos costumam adquirir a forma de um texto expositivo. Aqueles que desenvolvem um relato desse tipo devem contar com os conhecimentos suficientes para expor os acontecimentos narrados e explicados a partir de uma ordem lógica, onde cada evento se pode desprender do anterior. Um relato histórico ainda conta com marcadores de tempo na narração, no qual acontecem de forma sucessiva, tendo como fundamento uma sequência de tempo. Ainda falando sobre tempo, o tempo verbal utilizado nesse tipo de relato é o passado, uma vez que os fatos aconteceram antes do relato desenvolvido pelo autor. Então, não se esqueça, se por acaso uma avaliação perguntar qual tempo verbal tem que ser usado nos relatos históricos, então você já sabe, o tempo verbal é o passado, ok? Sempre que você for fazer um relato histórico, não se esqueça, ele tem que seguir uma ordem cronológica, tá certo? As suas ideias têm que ser objetivas, tem que estar na ordem correta, os fatos têm que ser os fatos verídicos, tá bom? Não pode ser inventado. Por quê? Porque é um relato histórico, tá certo? Nós temos um relato histórico bastante conhecido, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ele é um relato onde ele conta ao rei, né, de Portugal o que ele viu na sua viagem, tá certo? O que foi que ele viu quando ele chegou aqui no Brasil, o que é que tinha. Ele descreveu ao rei como era, né, o local onde eles desembarcaram. E esse relato que ele fez ao rei, hoje é um relato histórico, pois já aconteceu e está numa ordem cronológica. Começa de quando, né, ele estava vindo, né, no meio do caminho até ele chegar aqui e tudo isso na ordem cronológica que ele realmente aconteceu, tá certo?
Por exemplo, em 12 de outubro de 1492, depois de passar 33 dias em alto mar, Colombo atracou no que hoje seria o Caribe. Em suma, um relato histórico geralmente é baseado num documento, ou seja, não se trata de um relato sem fundamentos, e ele fornece um grande valor de testemunho, segundo relatam historiadores. Seguir uma ordem cronológica também é importante. O relato histórico perderá valor se estiver a narrar um acontecimento de 1940, logo se passa a explicar um evento de 1812 e finalmente são lembrados acontecimentos ocorridos em 2001. Então, se você fizer mais ou menos isso, colocar em ordens erradas, primeiro vem 1940, aí depois vem 1812, depois 2001, que é a atualidade, assim. Então, vai estar, né, o seu relato histórico vai perder o valor, ele não vai ter valor de nada, porque ele tem que seguir numa ordem cronológica. Então, o certo seria 1812, depois 1940 e, por último, né, finalmente, 2001, tá certo? Então, meus amores, vamos ficando por aqui, tá certo? Mas antes temos aí um recadinho. Você quer rever nossa aula? Acesse nosso site e você terá acesso a todos os nossos conteúdos. www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo para todos, cuidem-se, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!